tem 18. O resto é tudo bibliografia dessa mulher. É muita bibliografia, gente. Essa mulher escreve pra diabo. Quer ver? Deixa eu achar o site dela aqui. 18 tá ótimo, tá excelente, graças a Deus. A Marisa Peirano, deixa eu achar aqui o site dela. Ela é muito conhecida, ela tá fora do Brasil agora, ela é professora de Harvard, eu acho, Yale, uma dessas americanas aí. Cadê? Tá aqui o site dela. Nossa, então quase eu acabo o texto sem saber que eu já estava no finalzinho. Ela tem muito texto de resumo do debate, assim, então ela é boa para dar aula. Deixa eu mostrar aqui. Olha o site dela aqui, ó. Ai, peraí, deixa eu puxar meu fio. Enquanto o pessoal não entra, deixa eu ir mostrando para vocês. Olha só. Olha, esse aqui eu não tinha visto. Ela tem ela fez o prefácio dos Argonautas, que a gente leu semana passada. Diabo de Facebook. Gente, um povo tá me adicionando no Facebook do nada ultimamente. Eu não tô entendendo isso não, gente, que eu mal conheço. Olha, o prefácio dos Argonautas. Eu podia ter dado para vocês o prefácio. Se bem que é curtinho. É curto, dá para ter passado para vocês. Florestan Fernandes. Inclusive, ela cita muito ele, né, nesse texto, Florestan. Eu não sei se a gente leu o Florestan. Eu tenho pensado, o Florestan ele é um pouco datado demais, sabe? Ele não é muito útil mais, não, na minha opinião. Mas ele é bom para entender como pensava naquela época. Ele é bem marxista, o Florestan. Tem um livro, tem uma coisa dele ótimo de antropologia. Aliás, ele não é antropólogo, ele é considerado sociólogo, mas o início da carreira dele foi como antropólogo. A Guerra dos Tupinambás, se não me engano é o nome do texto. Deixa eu botar aqui também. Não é um texto, né? É a dissertação de mestrado dele. A função da guerra para os Tupinambás, se não me engano, esse é o nome. Até a perspectiva é um pouco datada, a perspectiva funcionalista, ela é muito criticada hoje em dia, porque, do ponto de vista metodológico, você está explicando as causas pelas consequências. Então, você procura a justificativa para explicar a consequência, e, na verdade, você não está fazendo contrafactual das coisas. Por exemplo, falando de um jeito tosco para vocês, né? Tem uma escola que chama Marxismo Crítico, que critica o funcionalismo marxista, tem autores como Adam Tversky, John Welster, que criticam a metodologia marxista porque ela fica procurando causas para consequências, por exemplo, em explicação de política pública. Digamos assim, por que o trabalhador é explorado, o valor do trabalho é reduzido? A explicação é o capitalismo. Aí você começa a perguntar, então por que o Estado criou o SUS? O Estado criou o SUS para tirar a pressão do capital sobre o trabalho e permitir que o capitalismo se reproduza. Então tudo é o capitalismo, sabe? Não tem contrafactual. Então ele é bastante criticado por isso. Mas talvez a gente dê uma olhada. E, de novo, eu não sei se vale a pena, porque ele é mais sociólogo do que antropólogo. Os trabalhos dele são mais de crítica ao capitalismo. Ele tem só esse livro dele, deixa eu achar aqui. Para os Tupinambás. Tem o PDF dele na internet fácil. A Sociedade Tupinambá. É de 52. Tem uma sala na Câmara dos Deputados chamada Sala Florestan Fernandes. Ele foi deputado, né? Ele foi deputado constituinte. Tá aqui, ó. Revista do Museu Paulista. Ele publicou na Revista Científica, da página 7 a 427. É a dissertação dele inteira. Curtinho, não? Curtinho, por isso que eu acho que não dá para passar para vocês. Gente do céu. E também porque ele não é muito atual mais, tá? Não é tão significativo, mas ele é muito formador na área de antropologia no Brasil. Ela fala do Nimoedágio também. Esse é antropólogo mesmo. De Juruna. Vamos
Tá mais um... já são 2h10. Então, gente, primeira coisa, a aula vai ser mais curta hoje. Eu tava falando pro Leandro, eu tô meio baqueado. Eu não sei se é corona, eu acho que não é, porque eu não saí de casa. Mas eu tô assim, dor de cabeça, tonto. Não chegou a dar febre ainda, mas meio baqueado. E aí a gente vai... Eu vou dar uma passada sobre o texto dela para vocês, e depois a gente olha o trabalho que eu deixei para vocês fazerem. Tá até aqui já. Cadê? Atividade. Tá aqui, ó. Alteridade em contexto. O mais significativo do texto da Marisa, para vocês perceberem, é que o debate na antropologia mudou da discussão, mudou assim, dos anos 50 para cá, tá? Não é coisa recente, não, mas é que é importante a gente ver a formação e os primeiros problemas da antropologia que a gente viu com aquele primeiro livro e com o texto do Malinowski, que na verdade a antropologia já existia antes, né, como a gente viu, mas naquele olhar etnocêntrico. E aí todo o esforço até meados da década de 50 do século passado foi para quebrar o etnocentrismo, para rediscutir o etnocentrismo, e aí estabelecer a forma de estudo da antropologia. De lá para cá, mudaram as coisas bastante, tá? O foco da antropologia é um pouco outro, e esse percurso que a antropologia fez, discutindo o etnocentrismo, gerou o que a gente tem hoje o conceito que é a alteridade. Então, o principal conceito agora daqui para frente que a gente vai discutir não é mais etnocentrismo, mas sim alteridade. E o que é alteridade? A alteridade é essa prática, né, teórico-metodológica de discutir o outro e o eu ao mesmo tempo dentro da pesquisa, né? Diferente por exemplo, Malinowski, que ele não faz a discussão do eu e do outro na pesquisa dele, ele faz a preliminar metodológica, né, para mostrar como é que tem que ser feita pesquisa antropológica, e aí quando ele vai fazer a pesquisa mesmo, ele já não vai discutir mais isso, entendeu? Ele vai falar dos trobrianos, da festa e tudo. Enquanto que hoje em dia a questão da alteridade está sempre colocada nos trabalhos de antropologia, que é, primeiro, essa preocupação em descrever o outro a partir do olhar dele, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você está também discutindo o eu, né, na tua pesquisa. E isso tem a ver com a proximidade do objeto de estudo dos antropólogos, dos próprios antropólogos e da teoria antropológica. Porque, vamos seguir aqui a linha do texto. Deixa eu abrir ela. Cadê? Marisa. Tem a ver com a proximidade que os antropólogos têm tido cada vez mais com o seu objeto de estudo. Ela faz uma divisão aqui no texto bem interessante sobre tipos ideais, né? Quais são, assim, ela coloca 4 tipos ideais de objetos na antropologia e a relação da alteridade desses 4 tipos ideais. E nesses 4 tipos, o que diferencia um do outro é a proximidade, sempre se aproximando, né, do objeto. O texto aquele outro anterior que a gente leu, foi do Malinowski. O primeiro texto que a gente leu, se eu lembrar o nome do autor, do Everardo, ele vai aproximando o estudo da antropologia sobre a discussão do outro, né? Então, primeiro vem o outro completamente alienígena, que é o índio, o susto, o assustador, depois o pesquisador se aproxima cada vez mais, e nessa aproximação ele vai desconstruindo o etnocentrismo. Aqui a Marisa também faz um negócio parecido para falar da alteridade. Então, aqui no Exotismo e Tipo Ideal, ela vai mostrar que os primeiros antropólogos, quando trabalhavam com o índio, basicamente, trabalhavam ele de maneira extremamente distante, que é o Malinowski, né? O cara chega lá, ele é jogado na praia e ele se vira para descrever a cultura daqueles indígenas. Na segunda parte, começa a se discutir... se aproxima mais para o caso brasileiro aqui. Então, ela vai também falar dos índios ainda, mas dentro do contexto nacional. E depois, é o que fica mais interessante, que é esse contato com a alteridade, quando os antropólogos vão falar dos indígenas, e não só dos indígenas, que já começa a aparecer outras figuras aqui, mas dos indígenas particularmente no contato deles com a civilização moderna. Então, você está olhando mais os indígenas de maneira aculturada não, mas de maneira isolada da cultura deles, mas está se observando a cultura dos indígenas em contato com
o homem branco, a civilização, entre aspas, e os problemas que surgem daí, tá? Até hoje em dia é feito trabalho desse tipo. Eu lembro de um trabalho antropológico super interessante na construção das barragens do Rio Madeira, Belo Monte, na construção de Belo Monte. Tem vários trabalhos antropológicos interessantes que foram feitos ali, inclusive contratados pelas empreiteiras para estudar os grupos indígenas, os grupos nativos, não só indígenas, mas quilombolas também e tal. E aí o problema que se coloca não é a cultura dos índios, ou dos indígenas, mas o resultante desse contato, o que ela chama aqui num ponto de fricção interétnica, tá até aqui, ó. Fricção interétnica entre diferentes culturas. Então, aproxima-se mais o objeto do pesquisador, e aí o problema daqueles que ela chama, não, o problema da alteridade começa a se constituir de maneira mais forte, tá? Ela até fala do Malinowski aqui, mas eu não colocaria o Malinowski aqui, não. Porque o Malinowski, como vocês viram, no terceiro capítulo que vocês leram, ele não fala nada sobre alteridade. Todas as questões estão resolvidas no primeiro capítulo, quando ele vai falar de etnocentrismo e de como que tem que trabalhar o pesquisador. Chegando na pesquisa dele mesmo, isso não se coloca mais. Aí, e no último aqui, a alteridade próxima, já é a antropologia urbana, que é para onde a gente vai migrar nas próximas aulas, depois do Geertz. A gente tem Geertz na aula que vem ainda, e ele não é exatamente antropologia urbana, mas depois eu vou tentar passar material para vocês mais atual mesmo, com problemas de antropologia urbana, tá? Então, essa alteridade próxima seria isso. Depois a gente vai passar um por um aqui dos itens e a gente vê isso melhor. Mas essa alteridade se coloca de maneira mais forte ainda, porque o próprio antropólogo está inserido ali. Daí que vem os estudos queer, os estudos feministas, teorias feministas. E tem também uma discussão que ela faz na sequência que diferencia a antropologia feita no Brasil da feita em outros países. Particularmente nos Estados Unidos, que começa a se tornar mais forte a partir dos anos 90, mas que já se fazia no Brasil antes até. Que ela chama de cultural studies, ou estudos culturais, né? Que tem uma perspectiva bem antropológica lá. A última parte é uma parte, eu acho, peculiar, que é a alteridade mínima. Essa alteridade mínima é feita quando o pesquisador está estudando o seu próprio campo. Então, são antropólogos estudando antropólogos, ou estudando antropologia que os antropólogos estão fazendo, ou estudando espaços sociais muito próximos, assim, por exemplo, a universidade, fazer antropologia da universidade. E aqui, ela termina com um parágrafo que eu acho importante a gente notar, porque é perigoso fazer isso, tá, gente? A gente acaba não saindo do nosso mundinho e o estudo não tem muita relevância, no final das contas. Ela fala aqui, ó, nos estudos em que a alteridade é mínima, isto é, localizada no próprio trabalho intelectual dos cientistas sociais, nota-se um traço marcante. A maioria destes estudos examina temas abrangentes, relacionados a tradições intelectuais ocidentais, mas publicados em português têm uma audiência limitada. Surge, então, a questão crucial sobre o público desse trabalho. Trabalhos abrangentes e exaustivos fazem sentido se não há audiência imediata, ou porque se dialoga com as fontes de scholarship, se os debates externos estão afastados da própria língua de enunciação. Ela, em particular, quando isso é feito para discutir temas de outro país, né, e ela procura problematizar se isso tem sentido fazer esse tipo de coisa. Tá? Vamos voltar um pouquinho no texto. E a última parte, depois a gente vai falar, ela fala sobre Índia. Um bocadinho aqui. Então, vamos lá. Do começo agora. Então, a alteridade vai se colocando, né? A autoridade radical seria o exótico, que é o caso de Malinowski com os trobrianos, onde o indígena está distante, Lévi-Strauss, ela dá alguns exemplos aí de estudos nesse sentido. Esse texto é ótimo porque ele tem uma bibliografia gigante, então quem está se interessando para trabalhar na área da antropologia, vale muito a pena olhar a bibliografia desse texto, para escolher coisas mais específicas que interessem. Os grupos G são grupos de fala indígena, tá? Eles se classificam pelo uso do G, que é uma língua. É uma língua com variantes, mas é uma língua que partilha várias culturas indígenas no centro-oeste e no sudeste do Brasil.
Aí depois você tem, como eu falei, o contato com a alteridade. Se a alteridade radical consistiu em estudos de grupos indígenas, as análises que focalizam a relação sociedade nacional com grupos indígenas constituem o segundo tipo do que denomina o contato com a alteridade. O que eu falei? Contatos. Então, o objeto do estudo é o contato dos indígenas com outras culturas, essencialmente com a civilização brasileira, com a cultura moderna, entre aspas, tá? Com a modernidade, tá? Tem o da Mata aqui. O da Mata é curioso que ele também começa a pesquisar. A maioria desses pesquisadores nesse período começa na antropologia e vai para a sociologia. Ela até fala que é complicado, porque esvazia um pouco o campo. O da Mata, por exemplo, ele começa falando dos índios e vai depois falar de racismo e sociedades hierarquizadas. Então, a questão de que, como o Brasil é uma sociedade muito hierarquizada, onde se resolvem as relações sociais a partir de hierarquias. Você sabe com quem você está falando. O da Mata é o cara que cunhou essa... Quer dizer, não cunhou, né? A expressão já existia na sociedade brasileira. Mas ele foi que centralizou a pesquisa dele na ideia de você sabe com quem você está falando, que mostra como a sociedade brasileira é hierarquizada. O próprio Florestan é um desses, como a gente viu. O Florestan de maneira mais evidente ainda, porque o da Mata ele sempre manteve um grande pé na antropologia. Quando ele vai estudar racismo, por exemplo, sociedade hierarquizada e racismo são coisas que se misturam. Então, você sempre está falando de antropologia, de certa maneira. Já o Florestan, não. Os outros livros dele são todos política, economia, sociologia, não tem... os autores desse período todos se misturam as áreas não são tão definidas, tá? Por exemplo, grandes autores desse período são ensaístas. O próprio da Mata, o Florestan Fernandes, como é o nome dele? Que escreveu Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, que talvez a gente ainda vá ler. O Raízes do Brasil é um livro, mas é um livro pequeno, tem 96 páginas. Então talvez eu ponha o livro todo para gente. Eu vou pensar. Mas eles são ensaístas, então eles contam histórias. O livro é uma grande parece uma narrativa de um livro cultural mesmo. Se você pega esses caras, inclusive a própria linguística é fonte teórica para a antropologia. Eu disse para vocês isso na primeira aula, mas ela menciona aqui também. Até 1950, 1960, e hoje em dia ainda se faz isso, tá? Mas principalmente nesse período. A literatura é fonte teórica para a antropologia. Tem muita gente, como eu falei para vocês, que estuda autores brasileiros. O principal deles, Ai, caramba. Dor de cabeça tá foda, gente. Como é o nome dele? O Machado de Assis. O Machado de Assis é um grande exemplo, tá? Para falar de racismo, por exemplo. Porque ele mostra as relações sociais do negro com o branco pós-escravidão. E aí fica muito evidente certas coisas ali que são fonte, inclusive, de teoria para os antropólogos. Depois da década de 50, não, porque você pode estudar a própria cultura. Se você está estudando uma cultura atual, você não precisa ler literatura, você vai ver as pessoas que vivem aquela cultura. Né? Ela até menciona isso no livro. Deixa eu voltar aqui. A alteridade próxima é o que está mais presente hoje em dia. Então, e o interessante da alteridade é que você faz alteridade de qualquer coisa, tá, gente? Você pode fazer alteridade do ônibus, das pessoas que estão ali no ônibus e que circulam no ônibus todo dia para ir para o trabalho, que estabelecem relações sociais naquele ônibus. Tem uma pesquisa engraçadíssima que eu vi uma vez sobre o ônibus que leva os estudantes de São Paulo para Campinas todo dia na semana que vão estudar na Unicamp. Tem muitos estudantes da Unicamp que moram em São Paulo, fica 130 quilômetros de São Paulo, Campinas, né? Então, todo dia de manhã, tinha até um nome, o ônibus, era o bonde cultural, um negócio assim. A galera que ia para a Unicamp fazer mestrado, doutorado, pegava esse ônibus de manhãzinha, 5h30 da manhã, para a faculdade. E aí tem um estudo de campozinho sobre esse ônibus. Então, a alteridade proporciona isso. Claro que tem coisas que são mais relevantes e tem coisas que são menos relevantes. Tem que ter esse cuidado quando você vai escolher o objeto de estudo, tá? Mas é sempre possível fazer esse tipo de coisa com alteridade. Definir o outro, estudar o outro, mas estudar o outro a partir também do contato dele com o eu, né?
E aí tem sempre o outro e o eu na pesquisa também. Não é que nem os trobrianos, que você só vê os trobrianos. Você não vê o Malinowski lá com os trobrianos. Quando eu falo eu, não é o eu pesquisador, tá? Mas a cultura predominante ali que está em choque com a cultura, que está em fricção interétnica, né? Com a cultura que você está estudando. Geralmente é a modernidade, né? Geralmente é a sociedade moderna, enfim. O ethos principal, o ethos hegemônico que está naquela região, mas pode ser duas culturas que estão ali em fricção. Você pode estudar uma comunidade indígena dentro de um contexto de uma comunidade maior. Você tem... Eu botei para gravar? Botei. Você tem estudos, por exemplo, aqui no norte do Amapá, de um determinado agrupamento indígena dentro do contexto maior da língua indígena deles, do contato que eles têm com os outros indígenas daquele grupo. Então, sempre tem essa fricção. O que interessa é essa fricção, esse contato entre as culturas. O próprio livro do Florestan, que eu mencionei, que ela menciona aí, A Função Social da Guerra, a guerra é uma forma de contato entre duas culturas, entre duas sociedades. E aí, de novo, a alteridade se coloca muito. O que significa guerra para os Tupinambá e o que significa guerra para o contato entre a cultura que está entrando em contato com os Tupinambá, aqui no livro do Florestan. Então, o foco é sempre esse, tá? E esse último aqui, ele é importante ser feito em todas as pesquisas, principalmente quando você está problematizando a teoria. Ela chama atenção a isso, porque muitas das teorias que a gente aplica, muito do debate teórico que o autor tem é com autores de fora do Brasil. E aí a antropologia está sempre problematizando o outro, então ela problematiza também a teoria que a gente absorve do outro. E é importante ser feito isso no texto. Então, você tem que estar preocupado com isso, né? E o cuidado com usar as categorias suas para explicar o sentido das coisas para o outro. Eu lembrei aqui agora do trabalho de uma amiga minha, de antropóloga, que fez sobre os presídios femininos. Os primeiros presídios femininos no Brasil e os presídios atuais. E aí o primeiro presídio feminino no Brasil foi no Paraná e o segundo foi em São Paulo, tá, na década de 30, com o positivismo. Antes disso, as mulheres eram punidas, entre aspas, né, dentro de um sistema confessional, onde a religião católica era o que dava o tom. A partir de 30, você tem presídios do Estado, funcionários públicos que vão aplicar a punição. E isso muda muito a dinâmica. Mas aí ela foi fazer o estudo dos primeiros, e aí é interessante ver o olhar ideológico do antropólogo, né? A minha amiga super feminista e tal, ela analisando as práticas que as presas faziam no presídio, mostrava que, por exemplo, as presas tinham... O trabalho era um componente importante, até hoje é um componente importante da ressocialização, né? E naquela época o trabalho era dividido de tal forma que as mulheres lavavam as roupas dos presos homens, dos presídios masculinos. A roupa dos presídios masculinos ia para o presídio feminino para elas lavarem. E tinha também, que denota, assim, mostra um pouco essa coisa do machismo dentro da lógica do presídio, né? E outra coisa era, como é que chama? Costurar. Como é que é o nome? Coser, costurar, aquela coisa de fazer ponto em cruz e tal, que as mulheres faziam e os homens não. E era uma prática de socialização no presídio feminino. Aí ela é super crítica disso, com o olhar ideológico dela, mas aí, lembro na banca, o pessoal apontou, olha, você tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque para as presas, e tem vários trabalhos que mostram isso, o trabalho de tecer, de fazer ponto em cruz, era super libertador, porque era o momento delas fazerem arte. Então tem um monte de arte de presa nesse estilo. Quer ver? Acho que até acho na internet. Arte, ponto em cruz, presídios. Tem até exposição dessas coisas. Ó. Enfim. E aí você tem que problematizar, inclusive, o seu lugar no seu olhar. Então, a alteridade é o que define a antropologia hoje em dia, tá?
ela não se define mais pelo seu objeto, ela não se define nem mais pela questão do etnocentrismo mais, e do estudo etnográfico, porque não se faz antropologia só de índio mais. Como eu falei para vocês, a antropologia urbana está aí. E aí o que junta as coisas um pouco é a alteridade. Em outros países, o estudo antropológico nem se dá dentro da disciplina de antropologia, às vezes. Nos Estados Unidos tem muitos lugares que tem outro nome, Cultural Studies, outros nomes, que não é precisamente antropologia, mas que é antropologia, tá? Se você for olhar, essa é a forma de pensar que a gente está caracterizando aqui. E algumas coisas que foram trabalhadas na antropologia já migraram para outras áreas também, como, por exemplo, teoria do feminismo. Discussão sobre feminismo é uma discussão que nasce teorias feministas, né? Não discussão do feminismo como objeto, mas como teoria. Então, teorias feministas nasceram na antropologia e são usadas hoje em outras áreas, como filosofia, ciência política. A gente vai ler algumas coisinhas sobre feminismo mais para frente, talvez. Então é isso o texto dela, tá? Como eu falei para o pessoal que chegou mais cedo, eu tô meio doente, eu não sei se é corona, mas eu acho que não é, porque eu não saí de casa, eu tô torcendo. Não me deu febre ainda, eu nem perdi gosto de paladar, mas eu tô meio zoado, então hoje a aula finalmente vai ser mais curta hoje, porque toda vez eu prometo que vai ser mais curta e a gente vai 1 hora e pouco de aula, mas hoje eu consegui fazer ela ser mais curta. A doença vai me vencer. Mas antes disso... Credo, professor. Não, vai vencer o meu... vai me obrigar, não vai me vencer, mas vai me obrigar a me ater o horário que eu tinha prometido para vocês, que era 1 hora de aula, no máximo. Vamos lá. Mas antes de eu continuar, antes da gente terminar, tem a segunda parte do texto aqui, que ela vai falar um pouco sobre a Índia, o caso indiano, comparando com o Brasil, tá? Porque lá, essa relação da teoria interna com o externo é muito problematizada pelos antropólogos indianos, tanto porque era uma colônia da Inglaterra, né? Muitos ainda escrevem principalmente em inglês. O inglês é uma língua oficial na Índia, francamente utilizada, e pelo aspecto interno, que a Índia é um país super multicultural e tal, vocês sabem. Então, ela vai discutir um pouco o caso da Índia e como os autores indianos se relacionam com... Ao mesmo tempo, quando eles estão escrevendo, eles se relacionam com o objeto deles. Então, tem o lugar de fala do autor, tem o lugar de fala do objeto de estudo, né, do nativo, e tem o lugar de fala da teoria, que é, muitas vezes, importada. E o tempo todo, os autores estão problematizando esses 3 espaços aí. Aí ela, enfim, traz essa experiência indiana para mostrar isso em outros lugares, não só no Brasil. Professor? Fala. Isso foi até uma pergunta que ficou na minha cabeça enquanto eu estava lendo esse texto. Se tem, dentro dessas culturas, tanto aqui do Brasil quanto da Índia, mas tem algum tema que ele seja muito recorrente dentro de cada sociedade, assim, por exemplo, tem um que é muito abordado, aí a gente sabe que tem outros que são muito poucos abordados, mas se tem um mesmo que muitas pessoas falam sobre eles. Não tem, viu? Porque a antropologia é muito variada mesmo. O que você vai ter é a questão da alteridade como ponto em comum para todos. Então, o tempo todo você está problematizando o sentido que as pessoas dão naquele ambiente cultural para as coisas e a relação dessa cultura com outras culturas. Então, você não tem um objeto específico. Se eu abrir aqui a Revista Brasileira de Antropologia, só para vocês verem o que tem de pesquisa hoje em dia. Revista Associação Brasileira de Antropologia. Só para vocês verem os temas de pesquisa que estão rolando. Um exemplo, né? A gente vai pegar uma edição de uma revista só. Vai ter um videozinho legal. Número atual. Olha os temas. Etnografia fantasma. Considerações acerca de narrativas e experiências sobre os intangíveis no Centro Histórico de São Luís. Isso aqui eu já li. É sobre os guardas, como é que chama? Os vigilantes noturnos, que trabalham protegendo imóveis tombados à noite, e aí eles têm uma relação com o imóvel, com o que eles estão... O Walter aí é o fantasma, tá? E aí eles criam narrativas sobre os fantasmas desses imóveis,
com quem eles se identificam, se aproximam, se distanciam ali do trabalho deles a partir dessas narrativas que foram criadas, né, e o trabalho descreve elas. Cartografia Nancy, essa é interessante. O tema de fronteira vai aparecer muito aí, tá? Que vai ser muito importante para a gente mais para frente. Porque quando você está trabalhando alteridade, você está trabalhando na fronteira, automaticamente. A fronteira é uma alteridade, é um momento de relação do com o outro. Então, vai ser muito importante a questão da alteridade. Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, talvez fronteira seja uma das grandes coisas que vai aparecer em todos os lugares. Hoje em dia. Cartografia Nancy, que são territórios do Axé, na Tríplice Fronteira, esse eu não li. Esse, olha, interessante, o Tapajós, notas etnográficas sobre a luta do povo Munduruku. Percebe que é a luta do povo Munduruku, não é o povo Munduruku, é a luta do povo Munduruku. Então, vai se descrever ali o contato, os significados que os Mundurukus dão para a luta deles no contato com o Ocidente. Esse é próximo, olha, Tapajós. Imagens literais demais, pensamentos, elementos estéticos no fazer político do bolsonarismo. Tem um antropólogo estudando os bolsonaristas. Como é que eles pensam, o que eles dizem, como é que eles se definem. Aliás, tem um vídeo interessante, vou botar para vocês aqui, que eu assisti domingo agora. O meu orientador de mestrado, ele é cientista político, mas ele tem um canal, ele é da GV, tá? Não sei se eu já botei alguma coisa de lá para vocês. Ele tem um canal no YouTube que está muito movimentado ultimamente. Ele fala sobre política, né? Mas de vez em quando ele chama antropólogo. E aqui, nesse vídeo em particular, ele vai entrevistar uma antropóloga, a Isabela Calil, que está estudando os bolsonaristas. Deixa eu botar o link para vocês aqui no... Eu já botei? Não. Então vai ser discutido quem são os bolsonaristas, por que eles se dizem bolsonaristas. O antropólogo, ele não pode fazer juízo de valor, então ele tem que ser o cuidado de entender o outro por ele mesmo. Então o esforço é grande para deixar os bolsonaristas falarem por eles mesmos. Por que eles ainda se consideram bolsonaristas e o que eles defendem, quais são os temas que aparecem, como é que esses temas são racionalizados, qual é a lógica por trás deles. Então, esse tipo de coisa. Vou fechar aqui. Que é um exemplo, olha. Jorge Escola. Como não confio na gente, eles se entregam a chave. Isso aqui é sobre presídio. Reflexões sobre a autogestão prisional. Que muitos presídios no Brasil são geridos pelos próprios presos, tá? Em boa medida. Isso começou em São Paulo. Alguns autores até apontam que é aí que começou o PCC, porque dentro do presídio, os presos aprenderam práticas não só aprenderam práticas de administração, mas mas foram socializados numa cultura hierárquica, onde um manda e o outro obedece, porque os presos que estavam em posições de poder no presídio, em posições institucionais de poder, né, eles tinham, sei lá, o controle de quem ia lavar roupa e quem ia lavar o pátio. Eles que decidiam, os presos que estavam nessas posições, de distribuição de livros, quem tinha acesso à biblioteca, quem não tinha. Tudo isso daí foi criando hierarquias dentro do presídio, que depois se espalhou para o PCC, foi criado ali o PCC, e depois se espalhou para o resto da criminalidade em São Paulo. Tem várias pesquisas, não só de antropólogos, mas de sociólogos também, que analisam como essa autogestão no presídio de São Paulo, de certa maneira, indireta, contribuiu para o PCC. E isso vem de uma prática de gestão de conflito do PSDB em São Paulo, né, de redução de custos e tudo isso daí. Então, tem esse aqui. Um debate sobre a importância da língua no... Esse aqui é interessante para a gente, olha. Um debate sobre a importância da língua no acolhimento para a sociabilidade do migrante. Tem os estudos sobre humanização, parto humano, parto humanizado. Tem aparecido muito isso daí, eu tenho visto também, sobre mulheres que falam que a experiência delas no SUS é complicada, porque é muito violenta, a relação dela com as enfermeiras, com como é que é feito o parto e tudo. Isso aqui é a cara de estudo feminista, esses dois últimos.
Tá? Então, vocês percebem que as temáticas são as mais variadas possíveis. Então, não tem assim algo que... O que une todas é a alteridade. O método e a discussão teórica sobre ele. Né? Não é tanto o objeto de estudo mais. Tá? Então, é isso, senhores. Hoje vai ser mais light. Vocês estão reclamando que está muito pesado com as outras aulas. Vamos ficar por aqui. Os trabalhos da semana passada eu vou começar a corrigir essa semana, tá? Aí eu mando para vocês os comentários. Como eu falei, eu não estou dando nota, eu estou só, assim, atentando para fazer o debate com vocês sobre o que vocês estão escrevendo, né? Analisando como é que tá. E estão muito bons os trabalhos, tá? Estão excelentes. Cadê? Ah, eu não publiquei ainda. Perguntas, além da que o colega já colocou? Perdão que hoje tá fraco. Semana que vem é o Goethes. Tá aqui já o texto. Interpretação da cultura. É um capítulo do livro dele, tá? Aí depois a gente vai olhar um pouco estudos de fronteira. São temáticas que são mais conectadas com relações internacionais. Tá bom? O de semana que vem são 2 textos? Eu acho que é um só. O principal vai ser o primeiro. Eu botei 2 aqui. Relativismo cultural. Anti-relativismo. O principal é o primeiro, tá? Esse aqui é um texto complementar. Eu não vou fazer pergunta sobre os 2, não. Mas dê uma olhadinha, se vocês puderem. Do material do Goethes, tá? Eu vou falar do segundo também, mas o foco do trabalho vai ser o primeiro. Deixa eu até botar aqui. Priorizem o primeiro texto. Deixa eu ver o nome aqui. Uma descrição densa. E aí a gente faz a discussão na próxima aula. Os trabalhos de vocês, os do Malinovski, 11 entregaram, o outro foram 16, então caiu um pouquinho a produtividade, mas é normal. Tem gente que não faz o primeiro, começa a fazer o segundo, e tem gente que fez o primeiro, mas está muito atarefado, aí o segundo já não faz e tal. Como eu falei para vocês, se a pessoa fizer todos, é 10, se a pessoa fizer faltar um, vai ser 10 ainda, aí se a pessoa perder 2, já vai cair um pouquinho a nota. A lógica vai ser essa, tá? Eu tenho procurado fazer comentários, né, quando eu respondo para vocês, está aqui para as pessoas que fizeram, quem deixou de fazer, e os argonautas, está aqui quem me entregou já, ó. Aqui quem não entregou. Então, se vocês perderem um texto só, uma resenha só, 2, não se preocupem muito, não. Tá bom? Ok, professor. É certo, professor. Semana que vem a gente continua com o Goethes. Beijinhos. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau. Tchau, papai. Melhoras. Melhoras. Tchau.